Estamos de volta com a Manhã da Piedade. Que alegria ter a sua companhia nesta manhã. Fique conosco, viu? Tem muita coisa boa ainda no programa de hoje. E agora, quero voltar no tempo um pouquinho só. Você se lembra da sua época de catequese, quando criança, né? Você se preparando para fazer a primeira comunhão? Pois é, lembrou aí? É o que eu quero recordar. É que nessa época nós aprendemos os 10 mandamentos da lei de Deus. Você se recorda disso? Então, o Papa Francisco, ele tem falado sobre os 10 mandamentos, ou seja, o decálogo, nas catequeses, né, de todas as quartas-feiras no Vaticano, lá em Roma. Então, vamos ver agora o que diz o Papa para nós sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Nós ouvimos o primeiro mandamento do Decálogo. Não terás outros deuses diante de mim, além de mim. É bom deter-se sobre o tema da idolatria, que é de grande abrangência e atualidade. O mandamento proíbe de fazer ídolos ou imagens de todos os tipos de realidade. Tudo, de fato, pode ser usado como ídolo. Estamos falando de uma tendência humana que não poupa nem fiéis nem ateus. Por exemplo, nós cristãos podemos nos perguntar: qual é verdadeiramente o meu Deus? É o amor uno e trino ou é a minha imagem, o meu sucesso pessoal, talvez até dentro da igreja? A idolatria não permite somente os falsos cultos do paganismo. Permanece uma constante tentação da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. O que é um Deus no plano existencial? Um Deus de todos os dias. Não o nosso Deus, um Deus. É o que está no centro da própria vida, e da qual depende aquilo que se faz e se pensa. Pode-se crescer em uma família cristã, mas centralizada, na realidade, em pontos de referência estranhos ao Evangelho. O ser humano não vive sem centralizar-se em alguma coisa. Eis então que o mundo oferece o supermercado dos ídolos, que podem ser objetos, imagens, ideias, papéis. Por exemplo, a oração. Nós devemos rezar a Deus, que é nosso Pai. Eu recordo uma vez, eu fui a uma paróquia na outra diocese para rezar uma missa e depois para fazer a crisma em outra paróquia, distante 1 quilômetro. E fui caminhando. Eu atravessei um belo parque. Mas naquele parque havia mais de 50 mesas com 2 cadeiras. E as pessoas sentadas, uma diante da outra. E o que eles faziam? O tarot. Iam ali para rezar, entre aspas, a rezar, entre aspas, ao ídolo. Em vez de rezar a Deus, que é providência e futuro, eles iam ali para o tarot, ler as cartas. Isso é uma idolatria do nosso tempo. E eu pergunto, quantos de vocês foram para que lessem as cartas para ler o futuro? Quantos de vocês
Por exemplo, foram para ler as mãos e prever o futuro, em vez de rezar ao Senhor? Esta é a diferença. O Senhor é vivo. Os outros são ídolos, idolatria, que não servem. E como se desenvolve uma idolatria? O mandamento descreve as faces. Você não vai fazer ídolo nem imagem. Você não irá abaixar diante deles e não servirá a eles. A palavra ídolo em grego deriva do verbo ver. O ídolo é uma visão que tende a se tornar uma fixação, uma obsessão. O ídolo é, na realidade, uma projeção de si mesmos nos objetos ou nos projetos. Dessa dinâmica se serve, por exemplo, a publicidade. Não vê o objeto em si, mas perceba aquele automóvel, aquele iPhone, aquele papel, outras coisas, como um meio para me realizar e responder às minhas necessidades essenciais. E busco isso, falo daquilo, penso naquilo. A ideia de possuir aquele objeto ou realizar aquele projeto alcança aquela posição. Parece um caminho maravilhoso para a felicidade, uma torre para chegar ao céu. E tudo se torna funcional para atingir aquela meta. Então se entra na segunda fase. Não irá se inclinar diante deles. Os ídolos exigem um culto, rituais. Quem se prostra e se sacrifica tudo. Na antiguidade, se faziam sacrifícios humanos aos ídolos, mas também hoje, pela carreira, falem com aqueles que querem fazer carreira. Pela carreira, sacrificam os filhos, deixando eles de lado, muitas vezes não gerando-os. A beleza pede sacrifícios humanos. Quantas horas diante do espelho? Qualquer um, qualquer pessoa, qualquer mulher, gasta tempo para a maquiagem. Essa também é uma idolatria. Não é bom. Uma maquiagem não é ruim. Mas não para se tornar uma deusa. A beleza pede sacrifícios humanos. A fama pede a imolação de si mesmo, da própria inocência e autenticidade. Os ídolos pedem sangue. O dinheiro rouba a vida e o prazer leva à solidão. As estruturas econômicas sacrificam vidas humanas para ganhos maiores. Tantas pessoas sem trabalho. Por quê? Porque os empresários daquela empresa, daquela firma, resolveram de deixar, de despedir pessoas para ganhar mais. O ídolo do dinheiro. Vive-se na hipocrisia fazendo e dizendo aquilo que os outros esperam, porque o Deus da própria afirmação o impõe. Arruinam vidas, destroem famílias, se abandonam jovens na mão de modelos destruidores para aumentar o lucro. A droga também é um ídolo. E quantos jovens arruinam a sua saúde e até mesmo a vida, adorando esse ídolo da droga. Que chega o terceiro e mais trágico estágio. E não irá servi-lo.
Os ídolos escravizam, prometem felicidade, mas não a dão. E se encontra então a viver por aquela coisa ou por aquela visão, presos em um redemoinho autodestrutivo, na espera de um resultado que nunca vai chegar. Queridos irmãos e irmãs, os ídolos prometem vida, mas na realidade tiram a vida. O Deus verdadeiro não pede a vida, mas a doa, presenteia. O Deus verdadeiro não oferece uma projeção do nosso sucesso, mas ensina a amar. O Deus verdadeiro não pede filhos, mas doa o seu Filho por nós. Os ídolos projetam hipóteses futuras e façam desprezar o presente. O Deus verdadeiro ensina a viver na realidade de cada dia concreto. Não com ilusões sobre o futuro, hoje e amanhã, depois da manhã, caminhando em direção ao futuro, a concretude do Deus verdadeiro. Levem isso no coração. Os ídolos nos roubam o amor. Os ídolos nos tornam cegos ao amor. E para amar verdadeiramente, é preciso ser livres de todos os ídolos. Qual é o meu ídolo? Joga ele pela janela. Muito obrigado. Muito interessante, né, gente, essa reflexão que o Papa fez sobre qualquer coisa no servir de ídolo, né? E aí eu falo desde pessoas, objetos, dinheiro e até comportamentos exagerados. E seguindo o conselho dele, que tal pensar um pouquinho você mesmo, né? Qual que é o meu ídolo? Qual que é o seu ídolo? E que tal jogá-lo pela janela, né? Ou seja, vamos ficarmos mais livres, né, daquilo que nos escraviza. Então, fica a nossa mensagem para você, a mensagem do Papa Francisco também, viu? E continue conosco, nós voltamos daqui a pouquinho.